pessoal, eu sou o professor Lauro Marcolan e essa é mais uma aula de transferência de calor. Fundamentos de convecção. Balanços de massa, movimento e energia. Zero 3. Equação da conservação de energia. Dada a figura. Temos na figura uma placa plana. Sobre essa placa plana temos um fluxo de calor. Temos uma temperatura na placa. Temos um fluxo de fluido que vem na direção da placa. Com isso constitui uma velocidade no ambiente e uma temperatura no ambiente. Com a camada limite, térmica ou hidrodinâmica, temos o elemento infinitesimal de ar. Δx, ΔY. Um sistema cartesiano orientado x e y. Na direção x, temos uma velocidade u. Na direção y, uma velocidade v. Pela primeira lei da termodinâmica, temos que a taxa de acumulação de energia interna é igual à energia que atravessa o volume de controle mais o somatório das transferências de calor por condução, mais o trabalho sobre o volume de controle. Considerando separadamente os fenômenos, vamos analisar esse primeiro elemento de área para fluxo de energia e acumulação. Temos uma posição inicial, x e y, que constituem as entradas, e uma posição devido ao incremento, x mais ΔX, e y mais ΔY, que se constituem as saídas. Na entrada x, temos uma entrada de massa com energia. Na entrada y, temos uma entrada de massa com energia. Na posição x mais ΔX, temos uma saída de massa com energia, que é a energia que entra na posição x mais o acréscimo na direção x. Na saída y mais ΔY, temos uma saída de massa com energia, que é a energia que entra na posição y, mais o acréscimo na direção y. Onde a taxa de variação de energia interna é igual à taxa de variação da massa específica vezes a energia específica vezes a variação do elemento de área, Δx, ΔY, com o tempo. O somatório das energias que entram no volume de controle é dado por esses dois termos. O somatório das energias que saem do volume de controle é dado por esses termos aqui. A diferença entre o somatório das energias que entram no volume de controle e as que saem do volume de controle é dado pelo somatório das diferenças das energias que atravessam o volume de controle, na direção x
e na direção Y. Analisando agora o elemento de área que trata das taxas de transferência de calor por condução, observamos uma posição inicial, x e y, que constitui as entradas, e nas saídas, devido aos acréscimos, temos a posição x mais ΔX e a posição y mais ΔY. Na entrada x, temos a taxa de transferência de calor por condução que entra no volume de controle na posição x. Na posição y, temos a taxa de transferência de calor por condução que entra na direção y. Nas saídas, na saída x mais ΔX, temos a taxa de transferência de calor por condução na saída, que é a taxa de transferência de calor que entra na posição x, mais o acréscimo da taxa de transferência de calor por condução na direção x. Na posição y mais ΔY, temos a saída da taxa de transferência de calor por condução, que é a soma da taxa de transferência de calor na entrada y, mais o acréscimo da taxa de transferência por condução na direção y. Pela expressão que diz que o somatório das iésimas taxas de transferência de calor por condução é dado pelo somatório das taxas de transferência de calor por condução que entram, menos as taxas de transferência de calor por condução que saem do volume de controle. Substituindo nesta expressão, temos que o somatório das taxas de transferência de calor é igual à entrada menos a saída. Fazendo as devidas simplificações, temos que o somatório das iésimas taxas de transferência de calor por condução é dado pelo somatório das diferenças das taxas de transferência de calor por condução na direção x e na direção y. Para analisar o trabalho sobre o volume de controle, vamos utilizar esta expressão, que diz que o somatório dos jotésimos trabalhos é igual ao somatório dos trabalhos devido às forças tangenciais, mais o somatório dos trabalhos devido às forças normais, mais o somatório dos trabalhos devido à dissipação volumétrica. Para facilitar a nossa interpretação, vamos separar em dois elementos de área. Primeiramente, para demonstrar as taxas de transferência de trabalho devido às forças normais. Nesse elemento de área, temos as entradas na posição x e y, e as saídas devido ao incremento, a posição x mais ΔX e a posição y mais ΔY. Na entrada x, temos a taxa de transferência de trabalho devido à força normal na direção x. Na posição y, temos a taxa de transferência de trabalho devido às forças normais na direção y. Na saída, na posição x mais ΔX, temos as taxas de transferência de trabalho devido às forças normais, que é a soma da taxa de transferência de trabalho na direção x, na posição x, mais o acréscimo da taxa de transferência de trabalho devido à força normal na direção x. Na posição y mais ΔY, temos a saída da taxa de transferência de trabalho devido às forças normais.
que é a taxa de transferência de trabalho devido à força normal na direção Y, mais o acréscimo da taxa de transferência de trabalho devido à força normal na direção Y. Assim teremos que o somatório dos trabalhos devido às forças normais é igual às taxas de transferência de trabalho devido às forças normais na entrada, menos as taxas de transferência de trabalho devido às forças normais na saída. O que constitui que o somatório dos trabalhos devido às forças normais é dado pela soma das diferenças das taxas de transferência de trabalho devido às forças normais na direção X e na direção Y. Vamos analisar agora as taxas de transferência de trabalho devido às forças tangenciais e dissipação viscosa. Nesse elemento de área, temos também duas entradas, na posição X e Y, e duas saídas, que devido ao incremento, temos a posição X mais ΔX e a posição Y mais ΔY. Na entrada X, temos a taxa de transferência devido à força tangencial na direção X. E na direção Y, na posição Y, temos a entrada da taxa de transferência de trabalho devido à força tangencial na direção Y. Na saída X mais ΔX, temos a taxa de transferência devido à força tangencial, que é a soma da taxa de transferência de trabalho devido à força tangencial na posição X, mais o acréscimo da taxa de transferência de trabalho devido à força tangencial na direção X. Na saída Y mais ΔY, temos a taxa de transferência de trabalho devido a forças tangenciais, que é a taxa de transferência de trabalho devido à força tangencial na entrada Y, mais o acréscimo da taxa de transferência de trabalho devido à força tangencial na direção Y. Temos que o somatório dos trabalhos devido à dissipação volumétrica é dado pela taxa de fluxo de calor multiplicado pelo elemento infinitesimal de área, que é um agente externo ao volume de controle. O somatório dos trabalhos devido às forças tangenciais é dado pelas taxas de transferência de trabalho devido às forças tangenciais da entrada, menos o somatório das taxas de transferência de calor devido às forças tangenciais na saída. Fazendo as devidas simplificações, vamos ter que o somatório dos trabalhos das forças tangenciais é igual à soma das diferenças das taxas de transferência de trabalho devido às forças tangenciais na direção X e na direção Y. Assim, finalmente temos que o somatório dos jotésimos trabalhos é dado pela soma das taxas de transferência de calor devido ao trabalho das forças normais na direção X e Y, das forças tangenciais na direção X e Y, mais a dissipação volumétrica. Portanto, voltando à expressão inicial
da primeira lei da termodinâmica, temos que a taxa de acumulação de energia interna é igual à energia que atravessa o volume de controle, mais a transferência de calor por condução, menos o trabalho sobre o volume de controle. Substituindo, temos essa expressão. Dividindo por ΔX, ΔY, temos essa expressão. Articulando convenientemente os termos, ficamos com esse termo do lado esquerdo e esse termo do lado direito. Considerando que as taxas de transferência de trabalho devido às forças normais na direção X e Y e as forças tangenciais na direção X e Y é chamado de dissipação viscosa, que é dado por essa função φ vezes a viscosidade absoluta, a expressão fica Finalmente, considerando a massa específica constante e colocando a expressão numa forma mais elegante, com a massa específica em evidência, temos esta expressão finalmente.